Amém. Vamos ler? Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10. O texto diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Tudo posso naquele que me fortalece. Você já deve ter lido essa frase, às vezes na traseira de algum carro, né? Eu acho que as pessoas não entendem o contexto dessa frase quando elas usam. Espero que essa noite o Senhor fale muito ao nosso coração aqui, por meio desse texto. Quem não gosta de fazer uma viagem maneira, de curtir um hotel maneiro e de preferência all inclusive? Curtir um tempo de férias num lugar muito top. Quem aqui não gosta de se sentar num sofá macio, confortável e assistir uma série maneira da Netflix? Quem aqui não gosta de, nesse calor insuportável que tem feito nos nossos dias, ligar o ar-condicionado no mínimo e deixar o ambiente se refrescar? Quem aqui não gosta de comprar coisa gostosa para comer? Quem aqui não gosta de ir num restaurante maneiro, num restaurante legal, para que você consiga ter um tempo maneiro com a sua esposa, com o seu marido, com o seu namorado, namorada, com seus amigos? Quem aqui não gosta de comprar uma roupa nova, um sapato novo, um tênis novo, ainda que isso não seja uma necessidade real? A gente trabalha para esse tipo de coisa, não é? Eu ganho meu dinheiro suado para conseguir comprar algumas dessas coisas. A questão é que qualquer um de nós poderia viver tranquilamente sem essas coisas. Mas se dá para a gente ter esse tipo de coisa, por que não? O conforto, ele não é um pecado em si. Assim como todos os outros ídolos, os que a gente já viu, os que a gente ainda vai ver, ele não é um pecado em si, mas ele pode facilmente se tornar um, se a gente começar a fazer dele o propósito da nossa vida. Sabe, quando você deixa de servir em algum momento aqui, porque está desconfortável demais, quando você deixa de adorar, porque começa a ficar desconfortável demais para você, quando você deixa de buscar a Deus, porque começa a ficar um pouco desconfortável, quando você não vem numa reunião de oração, 1 horinha antes do culto aqui, porque isso, poxa, é desconfortável demais, cara, 1 hora inteira orando, uma semana que tem não sei quantas horas, ficar 1 hora inteira, que não é nada, obviamente. Quando a gente começa a deixar de viver contente, porque a gente não tem a vida confortável que a gente deseja, quando a gente começa a querer tanto uma vida mais confortável, que isso acaba se tornando um ídolo no nosso coração. Conforto não é um pecado em si, mas quando ele começa a roubar o lugar de Deus, aí a gente começa a ter um problema. Sabe qual é o problema do ídolo? O problema é que o ídolo é tudo aquilo que exige a lealdade que é devida exclusivamente a Deus. Essa definição foi dada por um teólogo chamado Gregory Bill. Ele tem um livro maravilhoso falando sobre idolatria. Se você gosta de ler, no final do culto pode me procurar. Eu vou te dar esse título para você ler. Esse livro é um dos mais incríveis que eu já li. Mas ele faz essa definição. O problema do ídolo é que ele exige uma lealdade da nossa parte, que é devida exclusivamente a Deus. E geralmente o ídolo faz isso com a gente. A gente falou sobre sexo aqui. Quantas vezes a gente não dá uma lealdade para aquela coisinha que a gente quer fazer? A gente fica leal, muitas vezes, à pornografia. A gente quer largar, mas a gente não deixa de ser leal àquilo ali todos os dias. O problema do ídolo é esse. Sabe o que é idolatria? Tudo aquilo a que o nosso coração se apega e que começa a confiar como uma segurança definitiva.
qualquer coisa que o seu coração se apegue e comece a colocar aquilo como segurança última da sua vida, aquilo se torna um ídolo. O conforto, ele pode se tornar um ídolo quando, em nome de uma falsa segurança, a gente começa a se apegar, a desejar muito coisas que levam a uma vida mais confortável, só que em detrimento da confiança que eu deveria depositar em Deus. Eu começo a trabalhar muito, eu começo a fazer algo com todo o meu coração, e eu começo a fazer isso para ganhar mais dinheiro. Eu esqueço o propósito final da minha vida, que é glorificar a Deus com o meu trabalho, e eu começo a querer ganhar mais e ganhar mais, sem um objetivo final. Eu começo a simplesmente querer fazer isso só para ter uma vida mais confortável, porque eu quero viajar mais, eu quero me mudar para um lugar melhor, eu quero comprar roupas que os outros consideram melhores ou mais bonitas. Nada disso em si é pecado, mas se elas começam a tomar o lugar de Deus, aí a gente tem um problema. Se elas começam a roubar a lealdade do nosso coração, a gente começa a ter problema. Se a nossa confiança, se a nossa alegria, se a nossa satisfação começa a depender da quantidade de viagens que a gente consegue fazer, começa a depender das roupas que a gente consegue comprar, do lugar em que a gente mora, em que a gente vive, talvez o conforto já tenha se tornado um ídolo. Pode parecer algo inofensivo. Na maioria das vezes, a gente nem percebe. Sabe, quando você começa a se matar de trabalhar, na sua mente você está fazendo algo que é maravilhoso, porque é algo lícito, o trabalho é algo bom. Mas isso pode estar tomando o lugar de Deus no coração. A questão do ídolo é quando a gente deposita a esperança, a alegria, a confiança da nossa vida em qualquer outra coisa que não seja o nosso Deus. Deus criou cada um de nós com um espaço no coração que só Ele pode ocupar. E só quando Ele ocupa esse espaço aqui dentro, a gente começa a sentir uma satisfação plena, uma alegria que é inexplicável. O conforto, ele pode se tornar um ídolo quando a gente começa a buscar e a gente dá mais atenção a isso do que a Deus. Uma coisa que eu quero que fique claro para a gente aqui essa noite, falando sobre esse tema aqui, eu não quero aqui fazer uma apologia ao desconforto. O contrário do conforto, biblicamente falando, não é o desconforto, é o contentamento. E a gente vai falar sobre isso aqui. Talvez você pense assim, pô, beleza, então eu vou lutar para não ter uma vida tão confortável. Então eu vou servir, eu vou fazer algo que seja desconfortável. E aí você começa a servir, a se matar de servir, só para ter realmente agora uma vida mais desconfortável. Mas se você está fazendo isso sem ser para a glória de Deus, isso não está adiantando tanto. Você pensa assim, então agora eu vou tocar no louvor, vou começar a vir aqui, vou chegar mais cedo que a banda marca 5 da tarde para chegar aqui no calor, eu vou chegar 4 todas as vezes. Pô, eu não quero ter uma vida confortável, eu vou lutar contra o conforto na minha vida. Talvez isso não seja ainda aceitável a Deus. Você começa a pensar, então eu vou nos retiros, eu vou dormir naquele quarto que antigamente era muito quente, hoje em dia tem até ar-condicionado, mas a cama ainda é um pouco desconfortável, a comida não é das melhores. E você fala assim, eu vou lá, eu vou para aquele lugar, ainda que seja desconfortável, porque eu não quero fazer do conforto o meu ídolo. Não é sobre isso que a gente está falando aqui nessa noite. O contrário de uma vida confortável, que faz do conforto um ídolo, é o contentamento no Senhor. A gente só vai vencer o desejo gigantesco, profundo pelo conforto, quando a gente aprender a se contentar no Senhor. E em alguns momentos isso vai sim trazer uma vida desconfortável, mas nem sempre. A partir do momento que a gente começa a entender quem é o Senhor, e eu me entrego a esse Deus, eu faço as coisas que Ele quer de mim, ainda que eu viva uma vida mais desconfortável, aí sim, aí eu estou quebrando o ídolo do conforto. O desconforto por si só não é necessariamente uma entrega aceitável, agradável a Deus. Quando a gente se entrega assim, totalmente ao Senhor, quando a gente aprende a se contentar nele, na presença dele, se isso começa a trazer algum desconforto, aí sim a gente está agradando a Deus. Aí sim, aquilo que a gente fizer, seja um serviço em que a gente se mata, seja um louvor em que a gente vem aqui mais cedo, seja qualquer outra coisa que você possa fazer para Deus, aí sim começa a ser agradável a Ele.
Isso precisa ficar claro para a gente, porque é muito fácil a gente confundir essas coisas. A gente pode sim buscar conforto em certa medida, não tem problema a gente buscar uma vida um pouco mais confortável. A grande questão é, se Deus pedir aquilo que a gente tem, que a gente ama, que é confortável para a gente, será que a gente está disposto a falar como o apóstolo Paulo? Eu aprendi, Senhor, a viver contente em toda e qualquer situação, pode levar. Aí a gente entendeu que o conforto não é mais um ídolo para a gente. Esse é que é o ponto aqui. Uma vida que não idolatra o conforto é uma vida disposta a abrir mão daquilo que Deus desejar. Não tem problema você buscar uma vida mais confortável, mas se Deus, por algum motivo, quiser tirar esse conforto de você, a questão é, será que eu vou reclamar ou será que eu me contento no Deus que eu tenho? Ele pode me mandar para qualquer lugar, Ele pode me dar o que Ele quiser, o que Ele me deu é a minha alegria, porque eu sei que Ele está comigo. Ele garantiu para a gente a coisa mais valiosa que qualquer ser humano poderia querer. Ele garantiu para todos nós a eternidade. O cristão hoje pode viver contente no desconforto, porque sabe que a sua vida não acaba aqui. Esse não é o nosso destino final. Nosso destino final é a eternidade. Um dos textos que ajuda a gente a entender essa questão é esse que a gente leu de Filipenses, capítulo 4, versos 10 ao 13. Aqui, o apóstolo Paulo está falando com seus irmãos sobre uma doação que ele tinha recebido deles. E eu quero que você não se esqueça de algo aqui, lembra? O apóstolo Paulo está preso, ele está numa prisão lá em Roma, quando ele está escrevendo essa carta. E ele vai dizer isso, agradecendo agora nesse trechinho aqui, essa doação que ele recebeu dos seus irmãos lá de Filipos. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, ele fala aqui, ele reconhece, eu sei que vocês já se interessavam, mas agora vocês tiveram uma oportunidade, vocês souberam que eu estava preso, vocês me mandaram essa doação aqui, a gente não sabe o que é exatamente, mas ele recebeu algo muito legal aqui dos seus irmãos lá em Filipos. E aí, nesse contexto de agradecimento, já no finzinho da carta de Filipenses, é que ele vai escrever uma das coisas mais importantes para a vida cristã. E ele vai dizer, olha, eu não estou dizendo que eu me alegro porque eu me sinto necessitado dessas coisas, vocês me deram algo e eu tinha necessidade delas, não. Eu não estou falando isso para vocês por causa disso, porque eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. A alegria de Paulo aqui não é porque ele recebeu uma doação que ele estava precisando, mas era porque ele percebia que os seus irmãos estavam podendo participar agora da vida dele. Isso é muito legal. Ele se sentia feliz por perceber que os seus irmãos agora podiam ajudar com a sua vida, finalmente. Isso era uma bênção para os filipenses. Eles já queriam ajudar antes, agora eles tiveram uma oportunidade de fazer. É isso que alegra o coração do apóstolo Paulo. E a gente precisa aprender com essa resposta. Olha o que ele está dizendo aqui. Eu posso passar por qualquer situação, e ele de fato passou por muitas situações. Se a gente tivesse mais tempo, a gente poderia falar sobre cada uma delas. Só que ele está falando aqui o seguinte: quem tem o controle da minha vida, mesmo que eu passe por todas essas situações, é o Senhor. Ele é o meu Deus, Ele se importa comigo. Sabendo disso, eu posso me contentar com qualquer coisa, tendo muito ou tendo pouco, estando no conforto ou não. Eu posso qualquer coisa naquele que me fortalece. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Ele é a razão da minha força, Ele é a razão da minha existência, Ele é a razão da minha salvação. Se Ele quiser que eu tenha fartura, amém. Se Ele quiser que eu tenha escassez, amém também. A razão da alegria dele é saber, o Senhor está aqui comigo, Ele me ama, Ele se importa comigo, Ele é a minha força. Galera querida, o segredo da alegria do crente verdadeiro é o Senhor. É o Senhor. A razão da alegria verdadeira é Jesus, não são as circunstâncias.
se você só fica feliz quando você recebe um dinheiro a mais, se você só fica feliz quando as coisas dão certo para você, se você só fica feliz quando você recebe alguma bênção, talvez você ainda não tenha entendido a profundidade e a beleza do Evangelho de Cristo. A alegria do crente é o Senhor. Ele precisa ser a nossa alegria, Ele precisa ser a razão de toda a nossa vida. Se Ele estiver me fortalecendo, aí sim eu vou ter tudo que eu preciso para viver num estado de contentamento, vivendo no conforto ou não. E aqui já é a primeira lição que a gente consegue aprender. Jesus é a fonte do verdadeiro contentamento do crente. Jesus é a fonte do verdadeiro contentamento do crente. Aprendi o segredo de viver contente, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Tudo eu posso naquele que me fortalece. A palavra não ensina a gente a viver um contentamento no vazio, não. Tudo se resume a Cristo. O apóstolo Paulo aqui só é capaz de falar do seu contentamento em toda e qualquer situação, porque ele aprendeu finalmente a descansar no Senhor, a depender do Senhor, a confiar no Senhor, a ter certeza do cuidado e da provisão do Senhor. Por isso ele não diz assim, tudo eu posso, eu aprendi finalmente. Eu cheguei num estágio, é difícil pra caramba, mas eu cheguei, eu agora consigo, eu posso todas as coisas. Nem todos conseguem, mas eu consegui. Não é isso que ele está falando. Ele só pode tudo porque alguém o fortalece. Alguém está por trás disso. Jesus é a razão do contentamento verdadeiro. Jesus é a única fonte de contentamento. Só em Jesus a gente consegue encontrar satisfação real. Se o conforto que a gente deseja, quem não quer ter uma vida mais confortável? Óbvio que todo mundo quer, mas se isso estiver roubando todo o nosso esforço, toda a nossa dedicação, toda a nossa vida, é bem provável que a gente comece a viver uma vida que Deus nunca planejou para a gente. Aí a gente começa a se perceber sem ter tempo para nada. E a gente começa a pensar, mas eu estou fazendo muita coisa. E eu pergunto para você, será que toda essa coisa que você está fazendo está valendo a pena para a sua vida? Só para você ganhar um pouco mais de dinheiro? Só para você comprar um carro melhor? É isso que você quer? É sério que é isso que você quer? Galera querida, vai chegar um dia, esse dia vai chegar, em que a gente mais gostaria de ter feito nessa vida, era ter dado tudo pelo Senhor. Tudo pelo Senhor. Esse dia vai chegar. A gente precisa orar para que o Senhor dê para a gente um coração em que a gente deseje isso mais do que nunca, ainda nessa vida. Enquanto a gente não aprender que a satisfação está apenas em Jesus, a gente vai ficar perdendo tempo, buscando conforto, buscando mais conforto, e a gente nunca vai encontrar contentamento, descanso verdadeiro, muito menos satisfação plena. A gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. Talvez você hoje esteja vivendo um momento de completa insatisfação. Talvez hoje você esteja desanimado com o seu trabalho. Talvez você, nesse momento, esteja desanimado com os seus estudos. Talvez você esteja muito desanimado com o seu namoro, ou com a falta dele. Talvez seja a parte mais provável. Talvez você esteja desanimado com o lugar onde você mora. Talvez você esteja muito desanimado com o ministério que você desempenha aqui nessa igreja. Se você está muito desanimado com alguma dessas coisas, eu quero dizer algo para você. É bem provável, mas é bem provável, que a principal razão de todo esse desânimo não seja uma dessas coisas aqui, mas seja a falta de Jesus preenchendo o seu coração. É bem provável que se você estiver vivendo um tempo de desânimo total, que esse desânimo não venha das coisas que você está achando que vem. Não é outro trabalho, não é a conquista de coisas, não é um lugar melhor para morar, não é um maior reconhecimento
que vão preencher o vazio do coração, que vão trazer um novo ânimo, que vão trazer contentamento verdadeiro. Só a presença de Jesus Cristo pode fazer isso. Só a presença de Jesus te relembra qual é o seu propósito nesse mundo. Qual é o objetivo de você estar vivo? Qual é o objetivo de você respirar? Por que Deus te trouxe à existência? Você acha que é para trabalhar mais? Você acha que é para ganhar mais dinheiro, para ter coisas boas? Volto a dizer, não é problema você ter essas coisas. A questão é o coração. Como a questão de qualquer ídolo. A questão é o coração. Talvez você esteja exatamente no lugar onde Deus quer que você esteja nesse momento. Talvez você esteja vivendo exatamente a vida que Deus quer que você esteja vivendo nesse momento. E a pergunta que eu faço é: será que a gente está apto a dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece? Senhor, eu odeio esse trabalho que eu estou. Eu odeio, Senhor, eu tenho te pedido tanto, mas eu não tenho tido outra oportunidade, Senhor, mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Se é para continuar nesse trabalho mais 5 anos, Senhor, me ajuda a continuar. Eu quero me contentar no Senhor. É sobre isso que esse texto está falando, entendeu? Senhor, você sabe que eu quero tanto alguém para começar um relacionamento e me casar, Senhor, eu quero muito começar uma família, mas Senhor, se você quiser ainda que eu passe anos sem ninguém, Senhor, tudo eu posso naquele que me fortalece, porque você é a alegria do meu coração. Cara, eu estou falando isso de verdade, eu não quero falar algo que, sabe, para parecer que sim, é fácil viver assim, porque não é fácil, mas essa é a realidade bíblica. É isso que vai fazer diferença na nossa vida. E quando a gente começa a entender essa verdade, começa a viver essa verdade, a aplicar isso no coração, a fazer de Jesus realmente o motivo da nossa alegria e do nosso contentamento, ele começa a ser de fato o motivo da nossa alegria e do nosso contentamento. E aí você vai perceber que é possível viver assim, porque o nosso coração foi criado para Ele, o nosso coração é dele. É isso que Deus espera de nós. Galera querida, o Pai partiu o próprio Filho. O Pai partiu o único Filho para que eu e você tivéssemos salvação, vida eterna, alegria verdadeira. Ele partiu o próprio Filho. Isso mostra para a gente de uma forma muito clara o quanto Ele nos ama, o quanto Ele se importa com a nossa vida. Ele não está indiferente à sua causa. Ele sabe do seu desespero, Ele sabe do seu desejo, Ele sabe do seu sonho. Ele não está indiferente a isso, Ele se importa com a sua vida, Ele conhece o seu problema. Talvez Ele só esteja querendo tratar o seu coração. Não é uma vida mais confortável que vai trazer paz, descanso, satisfação para o nosso coração. É só a presença do Senhor. E a presença do Senhor como o Senhor da nossa vida de fato, como o Senhor da nossa história. Só uma vida cheia da presença de Cristo é capaz de encher o nosso coração de verdadeiro contentamento. A segunda lição é que viver contente no desconforto é sinal de maturidade espiritual. Viver contente no desconforto é sinal de maturidade espiritual. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Uma vez que a gente entenda que Jesus é tudo para a gente, e Ele é tudo mesmo, se a gente coloca isso em prática, a gente começa a viver uma vida mais madura espiritualmente. O apóstolo Paulo, ele não era um super-homem de Deus, não. Mas ele só pôde escrever o que escreveu aqui porque ele vivia isso na sua vida de forma prática. Houve um momento na vida desse irmão nosso em que ele estava tão perto do Senhor, tão cheio da presença de Deus, ele estava tão satisfeito em Cristo, ele estava tão focado na missão de evangelizar, de plantar novas igrejas, de viver para a glória de Deus, que ele só pensava em fazer a vontade do Senhor. Ele ia para vários lugares distantes, que ainda não tinham recebido o Evangelho, para pregar as boas novas da salvação. Enquanto ele fazia isso, ele estava sujeito a perigos, a escassez, a fomes, a perseguição dos judeus, mas nada disso impedia o nosso irmão de seguir em frente. E mais ainda,
Nada disso tirava a alegria do seu coração. Como que você vai ter uma disposição de contentamento, de alegria verdadeira, sendo perseguido, sendo maltratado, sendo humilhado? Isso é impossível humanamente falando, mas quando Jesus passa a ser o centro de tudo, quando Jesus passa a ser o nosso Deus, a razão do nosso contentamento, isso é possível. Isso começa a ser real para a gente. Isso é sinal de maturidade espiritual. Maturidade espiritual, contentamento verdadeiro, chegar num ponto, num relacionamento com Jesus, chegar num ponto de vida, que não importa a situação que eu esteja vivendo, não importa a situação pela qual eu esteja passando, eu estou contente, no conforto, no desconforto, o que eu mais quero é agradar o coração do meu Salvador. Eu já sei que a minha vida está nas mãos dele. Eu não vou ficar em crise quando eu passar por algum aperto. Eu não vou ficar mais questionando, poxa Deus, por que você está deixando essa coisa acontecer comigo? Poxa Senhor, eu estou orando tanto, por que você não me responde? Por que você deixa isso acontecer? A gente começa a não mais fazer essas orações. Maturidade espiritual. Viver contente no conforto, talvez seja fácil. É fácil viver contente no conforto. Embora tenha gente tão chata que até no conforto reclama. Mas viver contente no desconforto, isso é sinal de maturidade espiritual. Imagina que eu chegasse para você aqui e fizesse uma proposta. Olha, vamos fazer o seguinte. Alguns jovens de vez em quando marcam o gabinete comigo e falam assim, quero servir, pode contar comigo aí, cara, o que você estiver precisando e tal. Suponha que eu pego um jovem desse e fale assim, cara, vamos fazer o seguinte então. Eu vou te mandar para um lugar. Você vai ser perseguido, você vai ser maltratado, você vai correr o risco de morrer. As pessoas vão te menosprezar, mas no fim, você vai agradar muito o coração de Deus. Muita gente nem vai saber o que você está fazendo, mas Deus vai. Você toparia? Você iria? Isso me lembrou a história do avivamento moraviano. O precursor desse avivamento foi um cara chamado Zinzendorf, Conde Zinzendorf. Alguns já ouviram essa história aqui, alguns já leram sobre essa história. É um cara que nasce em 1700, século XVIII, lá na Alemanha. Em 1722, ele com 22 anos, conheceu alguns moravianos que estavam vindo da Tchecoslováquia, fugindo da perseguição no seu país. Eles foram parar lá nas terras desse conde. Esse conde se tornou o seu líder. 5 anos depois, em agosto de 1727, essa galera começou a orar a Deus, a se aproximar de Deus, e eles fizeram um compromisso numa determinada noite. O conde Zinzendorf, ele tem um diário em que ele escreveu várias coisas. No livro sobre esse avivamento, tem esses escritos dele. E ele fala que nessa noite, todas aquelas pessoas se comprometeram a serem verdadeiros seguidores do Salvador. Eles se comprometeram a abandonar a vontade própria, o amor próprio, a desobediência a Deus. Eles iam começar a ser pobres em espírito, eles iam se entregar completamente ao Espírito Santo. Esse conde registrou essas coisas no seu diário. Sabe o que aconteceu? 8 dias depois desse compromisso, eles se reuniram para celebrar a ceia do Senhor por volta de 12:00, e nesse momento eles foram visitados de uma forma grandiosa pelo Espírito Santo. Eles foram tão visitados pelo Espírito Santo, que começou ao 12:00 e eles não pararam de buscar, adorar e louvar a Deus até depois da meia-noite. Mais de 12 horas ininterruptas buscando a Deus. Depois desse grande dia, desse derramamento do Espírito, 13 dias depois, 48 pessoas se reuniram e fizeram uma aliança de orar pelas próximas 24 horas agora sem parar. Eles combinaram, vamos então agora ficar. Agora são 9 horas. Vamos ficar até 9 horas da noite de amanhã, orando, sem parar, sem cessar. Vamos buscar o Senhor, vamos nos colocar diante do Senhor. Sabe o que aconteceu depois desse compromisso? Vários outros se juntaram e essa reunião de oração durou os próximos 100 anos.
100 anos, uma reunião de oração. Toda hora chegava gente, e chegava gente, e chegava gente, e rendia os outros, e era um lugar em que as pessoas oraram, e oravam sem parar, por 100 anos. Essa história é registrada como a maior reunião de oração da história da igreja. Essa galera semanalmente se reunia para discutir quais seriam os assuntos pelos quais eles orariam. E aí esse mover foi tão grande que eles começaram, a partir desse mover, a enviar missionários por todo mundo. Aí esse conde, que foi o precursor de todas as coisas aqui, dessa história toda, o Zinzendorf, ele vendeu tudo que ele tinha para ele ter mais recursos, para ele continuar financiando a obra missionária. E aí, na história desse avivamento, ele conta que os mais preparados foram enviados primeiro. E olha que bizarro, em vários locais onde era proibida a pregação do evangelho, esses moravianos que começaram a ir, eles começaram a se vender como escravos para os senhores das terras, para que ali, como escravos, eles conseguissem pregar o evangelho. Cara, como que alguém abre mão da própria vida assim? Eu amo tanto o Senhor, eu amo tanto Jesus, que agora eu quero sair e eu quero pregar o evangelho. E aí eu chego num lugar que não pode. Caramba, mas lá tem um senhor de escravos. Se eu me vender como escravo e me tornar escravo o resto da vida, talvez eu consiga alcançar aquelas pessoas para Cristo. Que entrega é essa? Que tipo de vida é essa? A história continua e diz que depois que esse conde enviou todo mundo que ele podia, ele ainda se encontrou com 2 esquimós que pediram para ele que ele enviasse alguém para os esquimós, para que os esquimós também recebessem o evangelho. Aí o conde conta na sua história, na sua biografia, que ele não tinha mais ninguém para enviar. E aí ele começa a orar ao Senhor para pedir ajuda. Ele começa a orar e a pedir: Senhor, quem que eu posso enviar? Não tenho mais recurso nenhum. Era uma viagem completamente exaustiva, o retorno seria impossível, o lugar onde os esquimós moravam era inóspito. E aí o conde pensou: cara, se eu enviar alguém para lá, eu não vou receber mais notícia dessa pessoa, nunca mais. E aí a história conta que enquanto ele orava, Deus falou com ele assim: envia o oleiro. Oleiro é aquele cara que faz barro, vaso de barro. E aí Deus fala isso para ele: ó, envia o oleiro. E ele pensa assim: cara, mas o oleiro, ele não tem a menor condição, ele não é preparado para isso, mas isso estava no seu coração, ele sentiu que Deus tinha falado isso com ele. Então ele conversou com o oleiro. Aí o oleiro pediu para orar, pediu 2 minutinhos para orar, e voltou e falou assim: olha, eu só preciso de um par de sandálias usado. Aí diz que no dia seguinte tinha uma reunião de oração que acontecia todos os dias pela manhã, ia ter a reunião de oração. Antes da reunião de oração começar, o oleiro já tinha ido embora, já tinha ido pregar os esquimós. E aí realmente o conde nunca mais teve notícias dele. Mas aí um artigo que eu li, de 2009, diz que é sabido que mais de 50% da população dos esquimós são convertidos a Jesus. Isso não é bizarro? Esse tipo de entrega aqui? Você toparia viver uma vida desconfortável assim? Se fosse para viver grandemente, de uma forma impressionante assim, se fosse para ser usado por Deus, você toparia viver esse tipo de vida? Viver contente no desconforto é sinal de maturidade espiritual. Sabe por quê? Porque só aqueles que tiveram a vida realmente transformada por Jesus, só aqueles que reconhecem de onde vieram e para onde vão, só aqueles que sabem que não mereciam nada de bom que viesse de Deus, que entendem que receberam tamanha salvação, tamanho perdão, só esses sabem que o único contentamento verdadeiro só pode vir de Cristo e de ninguém mais. É um contentamento que independe das circunstâncias. E aí ficam algumas aplicações para a gente. Como então a gente consegue vencer o ídolo do conforto? Como a gente vence o ídolo do conforto? Em primeiro lugar, o mais importante, faça de Jesus a razão do seu contentamento. Faça de Jesus a razão do seu contentamento.
Só nele a gente vai conseguir se sentir realmente satisfeito. Galera, essa é uma consequência real do Evangelho, se sentir realmente satisfeito em Jesus. Enquanto a gente não aprender a encontrar a satisfação verdadeira apenas em Jesus, a gente vai continuar pensando que os nossos problemas são outros. Deixa eu tentar dar uma ilustração para aprofundar o que eu estou querendo dizer. Imagina que a minha filhinha, Manu, 2 anos de idade, pegasse catapora. Catapora é uma virose. Imagina que ela pega a catapora e o corpinho dela começa a ficar todo manchadinho, aquelas manchinhas vermelhas. Quem aqui já teve catapora? Sabe como é que é, né? Eu já tive quando era criança. Cheio de manchinha vermelha no corpo. Eu olho para ela com a catapora e vejo assim, caramba, ela está cheia de manchinha no corpo. Eu preciso tratar isso. O que eu vou fazer? Fico pensando assim, caramba, já sei. Eu já sei como tratar esse problema que ela tem. Eu vou tentar tapar essas manchinhas. Vou pegar uma maquiagem da Lê, vou começar a passar. As manchinhas vão sumir. Pronto, resolvi o problema. Eu estou atacando o sintoma, certo? Eu não estou atacando o problema real. Qual é o problema real? O problema real é que ela está com uma virose. Ela está com um vírus que causa isso nela. Se eu não atacar o vírus, não adianta eu ficar tapando as manchinhas. Aí a gente olha para a nossa vida, se pega completamente infeliz. E na maioria das vezes, a gente tende a fazer isso que eu acabei de mostrar aqui. A gente pensa assim, pô, eu estou desanimadaço. Claro, pô, o problema é o meu emprego. O problema é o meu carro. O problema é o salário que eu tenho. O problema é o namoro. O problema é a minha ansiedade. E aí você começa a querer tapar a manchinha com maquiagem. O problema não é esse, esses são os sintomas. A gente olha para os problemas da nossa vida e a gente quer tratar os sintomas, mas os sintomas não vão trazer cura real. O principal problema do desânimo é a falta de satisfação em Jesus, é a falta de contentamento no Salvador. Se você acha que o seu problema é o seu carro, se você acha que o seu problema é o dinheiro, você está atacando o sintoma. Você está querendo tapar a manchinha com maquiagem. O problema é a virose. Galera, como a gente se satisfaz em Jesus? A gente precisa buscar mais, a gente precisa orar mais, a gente precisa jejuar mais, a gente precisa fazer isso até que Ele venha, até que Ele encha tudo aqui dentro, até que Ele seja a nossa maior alegria, até que Ele seja toda a nossa satisfação. Galera, isso é possível. A gente precisa fazer de Jesus a razão do nosso contentamento. Segunda aplicação para a nossa vida aqui, não murmure se você passar por alguma fase de desconforto. Aprenda a não murmurar se você estiver vivendo um momento de desconforto na sua vida. E se Deus estiver querendo te preparar para a obra dEle? E se Deus estiver querendo te enviar para algum lugar escasso? E se Deus estiver querendo tratar algo no seu coração? Galera, se Deus estiver fazendo algo assim na nossa vida, por se importar tanto com ela, e isso trouxer algum desconforto para a gente, isso não seria motivo de maior alegria? Cara, Deus está se importando com você. Deus, o Deus de todo o universo, está se importando com a sua vida. Teve uma vez que eu precisei chamar uma pessoa no gabinete para conversar, para tratar uma situação delicada, e aí chamei essa pessoa, chamei o líder dela para estar junto ali naquele momento. E a gente mostrou algumas coisas e falou, poxa, olha isso, cara, o que está acontecendo? Por que aconteceu isso? Por que fez isso? E aí a pessoa, assim, meio deslumbrada, falou assim, é muito engraçado, mas ela falou assim, caramba, nem sabia que vocês se importavam tanto assim, estou até me sentindo importante aqui. Ela falou isso. Cara, você imagina, um Zé Ninguém conversando com aquela pessoa e ela fala isso. Eu estou falando que o Deus de todo o universo, o Deus criador da tua vida, o Deus que soprou vida dentro de você, o Deus que é totalmente glorioso e grandioso, se importando com você. Só que isso talvez faça com que você tenha que passar por um momento curto de desconforto. Isso não seria maravilhoso demais? Caramba, isso está acontecendo na minha vida porque Deus o que está fazendo? Ele se importa comigo, Ele está aqui do meu lado. Eu imagino que devia ser esse o sentimento do apóstolo Paulo, quando escreveu que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Cara, se eu estou passando aperto agora, tendo a certeza do cuidado de Deus, está maravilhoso.
Tudo eu posso naquele que me fortalece. E é assim que eu quero viver. Então para de murmurar, meu irmão. Para de murmurar, minha irmã. Seja feliz com aquilo que Deus te dá. Seja feliz com aquilo que você tem na sua mão agora. Amém? Amém. Por fim, saia da zona de conforto espiritual. Aqui talvez eu deixe você um pouquinho desconfortável, mas é isso que eu quero fazer mesmo. Talvez você se sinta bem fazendo aquela mesma oração que você faz todos os dias. Talvez você faça a mesma oração, com aqueles mesmos temas, com aquelas mesmas palavras, porque você aprendeu aquela oração e você faça isso todos os dias. Só que isso para você está tranquilo. Talvez você se sinta bem por fazer aquelas orações curtinhas naqueles momentos que você aprendeu que tem que orar. Eu sempre oro antes de comer, sempre oro antes de dormir, sempre oro na hora que eu acordo. E isso para você está de boa, está tranquilo. Talvez você esteja lutando de verdade contra algum pecado específico, algum pecado que te atormenta, mas aí quando você consegue vencer esse pecado um diazinho só, você já fica totalmente satisfeito. Tá bom, venci hoje, tá tranquilo. Aí já relaxa, já fica tranquilo. Eu queria te provocar essa noite aqui. E se a gente buscasse ir para um nível mais profundo com Deus? Sério mesmo, e se a gente buscasse ir para um nível de intimidade mais sério, mais profundo com Deus? E se a gente realmente começasse a ficar desconfortável com a zona de conforto que a gente tem vivido? E se a gente realmente começasse a falar: Senhor, eu quero mais, Senhor, eu preciso de mais, Senhor, a minha vida depende da Tua presença, Senhor, eu desejo com todo o meu coração, o que Você tem para mim é o que eu mais quero, Senhor, porque eu quero a Tua presença, Senhor, a Sua alegria para mim é inexplicável e inigualável. E se a gente fosse para um nível assim de intimidade com Deus? Por exemplo, jejum. A gente está falando que hoje está iniciando um período de jejum. Se a gente fizesse um jejum de verdade, você já jejuou de verdade? Você já ficou sem comer, só para se aproximar de Deus, para buscar mais, para orar mais? Você já ficou um dia inteiro sem se alimentar? Aqui deixa eu abrir um parênteses, tá? Eu não estou fazendo apologia a não comer e tal. Se você tem problema alimentar, não é para você que eu estou falando. Se você já teve transtorno alimentar, não é para você que eu estou falando. Eu estou falando para a maioria das pessoas que talvez não tenham um problema com comida. Você já experimentou abrir mão de fato da comida para jejuar, para ficar diante do Senhor? Jejum é algo bíblico e talvez seja uma das disciplinas mais negligenciadas dos nossos dias. Eu acho que a gente fala muito pouco sobre o jejum. Amanhã a gente vai ter uma pregação de jejum, eu estou doido para ouvir, porque eu já sei o que o Clovinho vai falar, é muito maneiro. Esteja aqui amanhã para ouvir, espero que isso te incentive a jejuar de fato. Mas jejum, muito pouca gente faz, e quando faz, talvez faz muito pouco. Imagina se dessa galera aqui se levantasse uma geração que jejua mesmo. Imagina se a gente combinasse: vamos vir todo sábado para cá em jejum, vamos jejuar, vamos se colocar diante de Deus, vamos mortificar nossa carne, vamos ficar mais sensível, vamos, o que eu mais quero é ouvir mesmo a voz de Deus de forma audível, o que eu mais quero é ver Jesus aqui nesse lugar. Você consegue imaginar quantas coisas aconteceriam para a glória de Deus? Fica um incentivo para você: jejue mesmo, jejue com todo o seu coração. Outro exemplo, tempo de qualidade com Deus. Aqui eu estou falando de oração e meditação na palavra. Oração e meditação na palavra. Qual foi a última vez que você tirou um tempo, maneiro mesmo? Você tirou um tempo, você separou um tempo para ficar na presença de Deus. Pensa assim: cara, tal dia eu vou ter uma folga, eu vou separar esse tempo para ficar com o meu Senhor. Deus, eu quero muito te buscar. Deus, eu não vejo a hora, meu coração está cheio de expectativa. O que você vai falar comigo?
Qual foi a última vez que você dedicou um tempo maior mesmo para ficar na presença de Deus, para meditar na palavra dEle? E você fechou seus olhos e você pensou: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Senhor, muito obrigado por tanto amor assim. Senhor, muito obrigado pela sua salvação, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor se importa com a minha vida. Quem sou eu, Senhor, diante do Senhor? Muito obrigado porque você me ama dessa forma. E você fica ali horas e horas na presença de Deus. Eu quero te encorajar a fazer isso. Se você dá 20 minutinhos do seu dia e acha que isso está ok, eu quero te convidar a sair disso. Começa a dar mais tempo para Deus de verdade, até que Ele venha e seja aquilo que você mais deseja. Galera, está na hora da gente sair da mesmice. Está na hora da gente sair do conforto que a gente gosta, para buscar mais a Deus. Esse tipo de conforto que afasta a gente da presença do nosso Senhor, talvez seja um ídolo. Esse tipo de conforto a gente tem que quebrar, a gente tem que bater. Aí sim a gente tem que pensar: Senhor, beleza, vai ser desconfortável, mas bora, Senhor, porque o que eu mais quero é a Tua presença. Senhor, o que eu mais quero é você, Jesus. Eu quero que você enche meu coração, eu quero que você enche a minha igreja, eu quero ver mais pessoas se convertendo, Senhor, eu quero que minha família veja Jesus no brilho do meu olhar, no jeito como eu falo, na forma como eu abraço as pessoas. Senhor, é o que eu mais quero. Eu quero chegar no meu trabalho, eu quero que as pessoas vejam que tem algo diferente ali. A gente precisa buscar a Deus dessa forma, até que Ele se torne realmente o mais desejado. Conclusão: não faça do conforto um ídolo no seu coração. Se você só consegue ser feliz quando você está vivendo confortavelmente, provavelmente o conforto já se tornou um ídolo. Esse ídolo precisa ser destruído, ele precisa ser quebrado. A nossa vida foi resgatada, foi perdoada, foi salva para Deus, não para nós mesmos, não para os nossos desejos, não para o nosso conforto. Eu sei que às vezes é difícil, eu acho difícil pra caramba. Ficar de jejum o dia inteiro é difícil pra caramba. Fazer coisas pelo Senhor, abrir mão de um sábado inteiro, abrir mão da vida inteira pelo Senhor é difícil pra caramba. Mas quando a gente olha para Cristo naquela cruz, quando a gente olha para o nosso Salvador abandonado, sozinho, sofrendo, sem conforto nenhum, recebendo ali a punição pelo meu pecado, pelo nosso pecado, não tem como eu ficar reclamando de nada nessa vida. Ele deixou todo o conforto, Ele deixou a glória de ser Deus para se entregar no nosso lugar, para morrer a nossa morte. Então que apenas Ele seja exaltado agora, que apenas Ele seja glorificado aqui no meu coração, na minha vida, em tudo que eu fizer. Hoje a minha vida é dEle, hoje a nossa vida é dEle, não é mais nossa. A gente não pode mais ficar idolatrando conforto. Que Jesus seja mesmo a razão do nosso contentamento sincero, que Ele seja isso de verdade para a gente, até que a gente seja completamente satisfeito nele. Faça disso algo real na sua vida, querido. Isso é possível, isso é possível. Senhor, muito obrigado pela Tua presença, muito obrigado pela Tua palavra. Que ela traga a gente para mais perto, Senhor. Que ela faça a gente se encantar com o Senhor. Que ela faça a gente te desejar com tudo que a gente tem, com tudo que a gente é, Senhor. Você é maravilhoso, Deus. Não existe Deus como o nosso Senhor. Recebe toda a nossa gratidão, toda a nossa adoração. Ajuda, Senhor, a gente a viver completamente para você. Que toda a nossa vida seja entregue de verdade. Que a gente aprenda a encontrar contentamento verdadeiro na sua presença, Jesus. Na sua face, Senhor. Senhor, por favor, coloca essa convicção no coração dos meus irmãos aqui essa noite, Senhor.
Mostra para cada um deles que isso é possível, Senhor, que isso é real, que o Senhor deseja ardentemente ter um relacionamento assim com cada um aqui, Senhor. Mostra isso para os meus irmãos agora, nesse momento, Senhor. Abre o céu sobre esse lugar, derrama do Teu Espírito e mostra a Sua beleza, Senhor. E mostra o que Você fez por nós naquela cruz. E mostra que não existe vida melhor do que a vida que é vivida contigo. Senhor, mostra isso para cada um de nós aqui, Senhor. Para que o nosso coração se volte completamente para o Senhor. Para que a nossa vida se curve diante da Tua majestade, fique curvada para sempre. Para que a gente só pense em Você, Senhor, para que a gente queira viver só para a Sua glória. Faz assim, Senhor, ajuda a gente a viver diante do Senhor com todo o nosso coração. No Seu nome, Senhor Jesus querido, meu Salvador amado. Amém. Amém.